Boa noite, irmãos. Novamente nos reunimos aqui para louvar, engrandecer e aprendermos mais da palavra de Deus. Pedimos desculpas pelo pequeno atraso que tivemos. O computador, de vez em quando, ele fica querendo dar alguns problemas na questão do som e do áudio, mas com a graça de Deus conseguimos novamente entrarmos no ar com mais um domingo, mais um culto de adoração ao Senhor. Peço que os irmãos coloquem suas frontes abaixo em momento de oração que faremos agora para depois entoarmos o hino. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, somos gratos a Deus por mais esse dia de vida, por mais esse dia, Senhor, em que podemos descansar e meditar na palavra do Senhor, ó Deus. Pedimos que no dia de hoje o Senhor esteja limpando os nossos corações, pedimos por isso perdão pelos nossos pecados, ó Deus, e somos gratos pelo sacrifício de seu Filho na cruz, para que nós pudéssemos nos aproximar de Ti. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor esteja cada vez mais moldando os nossos corações para parecermos cada vez mais contigo, ó Deus, para que possamos saber amar, amar aos outros, amar ao Senhor acima de todas as coisas, ó Deus. Esteja conosco nesse domingo e durante esse restante de domingo, durante a semana, ó Deus, e pedimos que o Senhor esteja confortando os corações daqueles que estão enlutados, que estão passando por dificuldades e problemas nesses momentos tão difíceis que temos vivido, ó Deus. Esteja conosco, em nome de Jesus, que eu agradeço. Amém. Louvemos ao Senhor. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui mais uma vez para cultuarmos ao nosso Deus. E vamos adorar Ele neste momento com o hino Tuas Obras Te Coroam. No Salmo de número 116. Os irmãos que estiverem com seus celulares, com suas Bíblias junto a vocês, por favor, convido-os a acompanhar a leitura do Salmo número 116. Eu farei a leitura dos versos de 1 a 4 e depois eu começarei a leitura novamente a partir do versículo 12 e irei até o versículo 19. Então, pois bem, Salmo número 116, nesse primeiro momento, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Amo o Senhor, pois Ele ouve o clamor da minha súplica. Inclina seu ouvido para mim. Eu o invocarei enquanto eu viver. Os laços da morte me cercaram. As angústias do Sheol se apoderaram de mim, sofri tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Livra-me, Senhor. Versos agora a partir do número 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado?
Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. A vida dos seus seguidores é preciosa aos olhos do Senhor. Senhor, sou teu servo, filho da tua serva. Tu me livraste das minhas cadeias. Eu te oferecerei sacrifícios de ação de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Louvemos novamente ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Então nós vamos adorar esse Deus que tem nos dado vida e vamos adorar em espírito e em verdade, com todo o nosso coração, nos rendendo diante desse Deus tão grande e maravilhoso para conosco, em espírito e em verdade.
nossa alegria, a nossa razão de viver é Jesus na nossa vida, né? Ele é a verdadeira alegria, que traz a verdadeira alegria nas nossas vidas. Então, adoremos o Senhor com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, porque Ele tem nos dado vida, vida em abundância. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar,
seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua verdade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, a vida de sua família. Mais uma vez, mais um domingo, esse é o terceiro domingo do mês de junho de 2020. Estamos cultuando a Deus de forma online, né? Nós aqui, do nosso edifício, da Igreja Presbiteriana Independente de Jacutinga, aqui sul de Minas Gerais, e vocês aí nas suas casas, acompanhando, e todos nós juntos, no mesmo espírito, cultuando a Deus. Como sempre eu tenho feito nesses últimos domingos, esse primeiro momento eu reservo para fazer alguns agradecimentos. Semana passada eu fiz uma série de agradecimentos a vários irmãos que, nesses tempos difíceis,
com o nosso edifício, ou o nosso prédio aqui fechado, para os cultos presenciais, continuam trabalhando, né? A igreja está ativa, a igreja está viva, a igreja está avançando e pregando e vivendo o evangelho do reino, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, sempre tenho reservado esse primeiro momento para fazer uns agradecimentos, né? Então, semana passada fiz uma série de agradecimentos, entendam, não fugindo do tema da nossa série de mensagem, que é frutificando em tempos difíceis. O objetivo desses agradecimentos era exatamente mostrar aquelas pessoas que estão atuando, né? Aquelas pessoas que estão continuamente atuando na igreja, né? Então, eu queria... Tá ok aí, pessoal? Ok? Eu queria, então... vocês viram, semana passada, um vídeo produzido pela jovem Jéssica Amaral e as meninas que fizeram sobre o uso das máscaras, né? Então, foi muito legal esse trabalho que elas fizeram. São meninas aqui da igreja que sempre estão fazendo peças de teatro, esquetes. Elas sempre têm nos ajudado aqui nesta área. E muito bom o trabalho da Jéssica, junto com outras meninas, fazendo esse trabalho de informativo, né, sobre o uso das máscaras. Domingo passado também eu falei sobre a questão da arrecadação da igreja, né? A nossa igreja ela é sustentada exclusivamente pelo dinheiro dos próprios membros da igreja. Em primeiro lugar, como nós fazemos isso? Nós fazemos isso entregando os nossos dízimos, que nós temos a prática aqui de separar de tudo aquilo que nós ganhamos, 10% de tudo aquilo que nós ganhamos e entregamos aqui na igreja. E aí o conselho o conselho que é formado pelos líderes da igreja, que são presbíteros aqui em nossa igreja, é que vão administrar esse dinheiro, né? Então eu falei semana passada agradecendo aos irmãos que fielmente, mesmo nesse tempo de crise econômica também, estão entregando, devolvendo o dízimo, né, a 10ª parte de tudo aquilo que ganhamos. E essa semana, então, nós fizemos o fechamento da arrecadação do mês de maio. Tivemos a reunião do conselho, fizemos ali o balanço de como que foi a arrecadação, as despesas que tivemos, e nós ficamos muito gratos a Deus pela vida dos irmãos que têm sido fiel, porque a arrecadação da nossa igreja no mês de maio foi melhor do que a arrecadação do mês de abril, né? Ou seja, ela não caiu, ela foi melhor. Então nós estamos gratos a Deus pela vida dos irmãos que estão contribuindo. Se você é membro da nossa igreja e ainda não tem em sua vida esta prática que nós entendemos como um exercício espiritual, é um exercício de fé, é um exercício de entrega, é um exercício de comprometimento com a obra de Deus, né, que é a entrega do dízimo. Então, nós aconselhamos você a participar, né, a envolver Deus na sua vida financeira, né? E nós fazemos isso exclusivamente, né, primeiramente através da entrega do dízimo. Também queremos agradecer a todos aqueles que estão cooperando com a nossa campanha das cestas básicas. Então, essa semana nós ainda tem uma cesta básica para entregar. Nós fizemos, eu disse que tinha feito 78, mas nós hoje, fazendo as contas aqui, nós chegamos a 79 cestas básicas. Então, falta uma cesta básica para entregar ainda, mas nós, pelo menos na minha lista, está faltando ainda 5 famílias para entregarmos cesta básica. Então, entendemos o que nós vamos fazer. Quando nós comprarmos novamente, né, o pessoal está
contribuindo. Essa campanha nós estamos fazendo por 3 meses, né? Então o pessoal está contribuindo. Final do mês, início do mês que vem, nós vamos novamente comprar o material e confeccionar novamente as cestas básicas. Então essas famílias que estão faltando, elas serão as primeiras a receber a cesta básica dessa segunda remessa, e esperamos que seja tão boa a campanha que nós realizamos este mês, realizamos do mês passado para cá, como esse novo mês que estamos arrecadando esse dinheiro. Então, queria muito agradecer a você que tem participado, contribuído com essa campanha de cestas básicas. Vocês têm abençoado muitas e muitas famílias. Imagine, são 70, quase 80 famílias que nós estamos chegando com uma cesta básica. Isso tem sido uma grande bênção, uma grande oportunidade, nós conhecermos pessoas, de nós estarmos orando pelas pessoas. A igreja está ativa. Talvez nunca esteve tão ativa como nesta área, né? Como esteve nesses últimos 2 meses. Isso tem sido uma grande bênção na vida da igreja. Nós queremos muito agradecer a vocês que têm participado desta campanha específica das cestas básicas. Nós queremos também agradecer muito, não coloquei na lista semana passada, mas eu estava pensando em fazer esse agradecimento aqui. Aqueles irmãos, irmãs, amigos nossos aqui, que divulgam o nosso trabalho. Né? Esse é um trabalho árduo, né? Muito difícil, nós estamos aprendendo ainda. Então, como o presbítero Reinaldo falou no início do culto, né? Novamente hoje tivemos problemas aqui na hora da transmissão, não estamos conseguindo transmitir pelo YouTube. Então, vejam, são problemas que aparecem. Então, são situações, nós não temos equipamentos ainda dos melhores para fazer essa transmissão. Estamos fazendo realmente o possível para transmitir com clareza a mensagem do Evangelho. E nós queremos agradecer aqueles irmãos e irmãs que sempre divulgam isso. Transmitem, né, os links, as mensagens, os louvores, né, que todo dia, praticamente todo dia, eu coloco lá nos grupos de WhatsApp da nossa igreja. Então, tem sido agradecer aos irmãos e irmãs, amigos nossos aqui da nossa igreja, que têm repassado esse link. E aí, cada vez mais o Evangelho, a pregação do Evangelho vai alcançando novas famílias. Né? Então, eu queria incentivar, com esse agradecimento, se você não faz isso, se você ainda não passa para os seus amigos, para os seus irmãos, né? Para os seus parentes, os links, o trabalho que nós temos feito aqui na nossa igreja, faça isso. Participe desse movimento. Isto é importante, é uma nova maneira de nós evangelizarmos, mas evangelizarmos com um bom conteúdo, que é aquilo que nós temos feito, procurado fazer aqui em nossa igreja. Né? Com isso, meus irmãos, eu quero mostrar sempre que a nossa igreja está viva, a nossa igreja está pujante, mesmo diante desta grande crise, dessa grande tempestade que nós estamos enfrentando. Né? Aqui pegando uma carona, né, no lema, né, da igreja presbiteriana lá de Campinas, Chácara da Primavera, eles sempre têm dizendo assim, que os prédios estão fechados, mas a igreja está em missão. Ok? Então, queria que você recebesse o nosso agradecimento, se você tem participado aqui de diversas formas das atividades da nossa igreja, nós queremos muito agradecer. Né? E queria contar com a oração dos irmãos. Orem pelo pessoal que está trabalhando aqui, procurando fazer o melhor. Só para os irmãos terem noção, ontem, quando nós fomos gravar o louvor, marcamos 3 horas da tarde, faltou energia aqui
em nossa igreja. E nós ficamos aqui, tivemos que pegar a energia emprestada do nosso querido irmão presbítero Dio e a diaconisa Luciana, que são nossos vizinhos aqui. Eles já emprestam a internet dele para a gente transmitir, e ontem eles também emprestaram para a gente a energia elétrica da casa deles. Então foi um momento assim bem interessante e nós conseguimos. Vejam, nós chegamos aqui, o pessoal do louvor chegou aqui, era 3 horas da tarde. Nós fomos sair daqui da igreja 10 horas da noite. Exatamente, tentando resolver as coisas. Então, tem sido um trabalho duro, difícil, né? Mas nós temos feito isso com muita alegria, com muita satisfação e temos ficado muito felizes com o resultado. E vocês têm participado sempre disso. Então, meus irmãos, feito novamente esse agradecimento, mostrando que a igreja está viva, nós vamos agora, então, para o nosso tema, a nossa mensagem, né? E linkando, né, esses agradecimentos ao tema da nossa mensagem, que é frutificando em tempos difíceis. A conclusão da nossa mensagem, semana passada, domingo passado, veio em forma de um desafio, para nós pensarmos um pouco, pensarmos lá na frente, quando nós passarmos por toda essa grande tempestade e olharmos para trás, o que vamos dizer? Né? E aí, então, foi feito, nós poderemos dizer que foi um período muito ruim, porque não tinha os cultos presenciais, e a igreja ficou transmitindo os cultos online, eu não conseguia assistir os cultos online, e ninguém veio aqui saber como eu estava, então foi um tempo muito ruim. Né? Você pode dizer isso. Você também pode dizer que não foi um tempo tão ruim assim. Foi até melhor, porque eu assisti todos os cultos em casa, não precisei sair de casa. Então, e lá na frente você pode até dizer assim, já estava acostumando com os cultos em casa, e eu acho melhor que eu vou ficar em casa, não vou mais nos cultos presenciais, porque assistir o culto, participar dos cultos aqui de casa é bem melhor. Então, essas duas posições, lógico que tem outras, mas essas duas posições podem ser que são muito ruins. Né? Assim, quando nós chegarmos do outro lado, né? Quando nós atravessarmos essa grande tempestade, o que devemos dizer ao olharmos para trás, para tudo aquilo que nós passamos? Eu creio que nós devemos dizer que foi um tempo difícil, mas foi um tempo de crescimento espiritual. Eu passei a orar mais e quero continuar orando mais. Eu me importei mais com as pessoas, perguntando como elas estavam. Eu até orei com as pessoas, coisas que eu não fazia antes, e quero continuar fazendo agora. Né? Você deverá dizer, o meu caderno de oração, criei um caderno de oração, anotei o nome das pessoas e tenho orado constantemente pelas pessoas. Orei pelas pessoas, depois falei com elas, que tinham orado pela situação dela e até procurei então fazer uma visita e orar pessoalmente com a pessoa. As coisas que eu não conseguia, as pessoas que eu não conseguia fazer, a visita, orava pelo telefone, pelo WhatsApp. Então, é isso que nós devemos dizer quando nós chegarmos do outro lado e olharmos para trás. Quer dizer, foram tempos difíceis, não foram tempos bons, não tem sido tempos bons, mas nós frutificamos. Foi um tempo difícil, mas eu passei a contribuir mais, dei mais importância aos trabalhos sociais, fui em lugares e ajudei pessoas, talvez através da campanha da Cesta Básica, e conheci pessoas e orei com essas pessoas, pessoas que não conheciam o Evangelho, pessoas que não têm uma Bíblia em casa, pessoas que nunca entraram numa igreja. Então, eu fui, e fui tão bom,
ver as pessoas, a alegria de uma mãe, de um pai, de uma criança, e assim espero voltar lá nessa casa e ter mais um contato com essas pessoas, levar uma Bíblia, levar um estudo. Então, veja, você olhar para trás e ver, foi difícil, mas eu frutifiquei. Foi um tempo difícil, mas foi exatamente nesse tempo que, como família, começamos a ter a prática do culto doméstico. Foi estranho no primeiro momento, não sabíamos como fazer direito, mas estamos nos reunindo pelo menos uma vez por semana. Nos reunimos, cantamos, lemos a Bíblia junto, falamos o que estamos sentindo, o que entendemos do texto que lemos, falamos do nosso coração uns para os outros em família e ali oramos uns pelos outros. Isso será muito bom. Se você chegar do outro lado, olhar para trás e você ver que isso aconteceu em sua vida, na vida de sua família. E aí, no final, então, você vai dizer, graças a Deus, os cultos voltaram. Voltaram meio que estranho, todos usando máscaras, não como antes, mas Deus fez uma grande obra na minha vida, na vida de minha família, na vida de minha igreja, e hoje eu estou mais envolvido na obra missionária, na obra da igreja, não perco mais os cultos, vou constantemente ao grupo familiar, oro pelas pessoas, sempre procuro fazer uma nova amizade para evangelizar, ou oro pelas pessoas, oro com as pessoas, participo das atividades da igreja e tenho me colocado sempre à disposição. E aí, terminamos então a mensagem de domingo passado, citando as palavras de Jesus registradas em Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Quando Jesus diz assim, vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pesado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Eu também. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. E então, nós agora vamos voltar, essa foi a forma como nós terminamos o culto semana passada, a mensagem passada, deixando esse desafio para que você meditasse como eu posso frutificar mais na obra do Senhor nesses tempos difíceis. E o texto base para esta série de mensagem está registrado no Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Semana passada nós lemos até o versículo 8º. Evangelho de João, capítulo 15, do 1º verso até o 8º. Nós lemos semana passada e a nossa mensagem foi baseada nesse texto. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais nesse texto, ok? Então, o texto nos diz assim, são também palavras desafiadoras de Jesus para as nossas vidas. Né? O Senhor Jesus então diz assim, eu sou a videira verdadeira. Essa tradução, essa que eu vou ler, é a tradução da Bíblia, a Mensagem. Então Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele retira de mim todo ramo que não produz uvas, já o que produz ele poda para que produza mais. Vocês estão podados pela mensagem que comuniquei. Vivam em mim, venham morar em mim, como eu moro em vocês. Assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmo, mas apenas se estiver unido à videira.
vocês não podem produzir frutos se não estiverem em mim. Versículo 5, eu sou a videira, vocês são ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Separados vocês nada podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim e as minhas palavras estão em vocês, estejam certos de que suas petições serão atendidas. É desta maneira que meu Pai demonstra que quem Ele é, quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos. Então, semana passada, nós lemos aí o Evangelho de João, capítulo 15, do primeiro verso até o verso 8º. Em resumo, o que nós falamos semana passada? Que para frutificarmos, temos que estar ligados a Cristo. Não, a vida cristã é não acreditar em si mesmo. Eu sei que existem muitos livros de autoajuda que vão dizer para você, você pode, você consegue, você é vencedor. Veja, o Evangelho não prega isso. Isto não é uma mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é a seguinte, que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Só ligados a Cristo. Em primeiro lugar, só sendo transformado pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, Jesus vivendo em nós, é que nós podemos produzir alguma coisa. Então, não acreditamos que de nós mesmos podemos tirar ou fazer alguma coisa de bom ou boa. Somente através da ação poderosa do Espírito Santo. Esse texto nos mostra quanto nós somos pecadores e o quanto que o Pai, que é o agricultor do texto, Deus Pai, todos os dias está trabalhando em nossas vidas, nos podando, nos limpando, ou seja, fazendo a obra da santificação em nossas vidas, né? A partir do encontro real e transformador com Cristo Jesus. Então, Deus está trabalhando em nossas vidas. E o objetivo dele fazer isso em nós é para que nós produzamos mais frutos. Não para a nossa própria honra e glória, mas para a própria glória dele. A glória do Pai. Os adolescentes de nossa igreja, eles estão trabalhando um tema, né? Todas as sextas-feiras eles têm uma mensagem, né? O pessoal da Sexta Team, eles preparam uma mensagem, fazem um estudo, fazem um encontro online com os pré-adolescentes de 9 a 13 anos, e o tema desse mês é apenas um instrumento, né? Apenas um instrumento, que é baseado no disco da banda Purples, né? Que é um álbum que eles fizeram que leva esse mesmo título, né? Apenas um instrumento. Então, seguindo o texto, né? Vamos agora para os versos então 9 e 10. Evangelho de João, capítulo 15, Evangelho 9 e 10, que nos diz assim: saibam que eu os amei como meu Pai me ama. Permaneçam no meu amor. Se guardarem meus mandamentos, vão sentir absolutamente em casa no meu amor. E é o que tenho feito, guardado os mandamentos de meu Pai e permanecido no seu amor. Então vejam, aqui Jesus então começa a explicar o que é realmente esse fruto,
Esse fruto é o amor. Né? No final nós vamos falar mais propriamente o que é este amor. Esse fruto é uma obediência aos mandamentos que o próprio Cristo trouxe de forma clara e objetiva para nós vivermos. Nós frutificamos quando então permanecemos no amor e guardamos os mandamentos do Pai, que Jesus então está trazendo e está trazendo esclarecendo para nós, e ele mesmo, em sua vida como filho, ele foi um filho totalmente obediente, né? E ele permaneceu guardando os mandamentos do Pai e permanecendo no amor do Pai. Então, esse é o tema, esta é a maneira de você frutificar. Né? A única forma de você frutificar é permanecendo no amor do Pai e guardando os mandamentos do Pai. É isso que Jesus, então, como filho amado do Pai, está dizendo agora para nós. Seguindo o texto, versículo 11 a 15. Versículo 11 a 15 é precioso. Jesus então diz assim: estou dizendo estas coisas com um propósito, que a minha alegria seja a alegria de vocês, e que a alegria de vocês amadureça. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros como eu amei vocês. E a melhor maneira é a melhor maneira de amar. E a melhor maneira de amar é: deem a vida pelos amigos. Vocês mostram que são meus amigos quando fazem o que eu mando. Não chamo de empregados, porque os empregados não entendem o que o patrão pensa ou planeja. Eu os chamo de amigos, porque contei a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. Então, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que ele está ali transmitindo a vontade do Pai para a vida dos seus discípulos. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras e somos então iluminados pelo Espírito Santo, ou estamos aqui nesse momento trazendo a mensagem, ou alguém está trazendo um estudo da palavra de Deus, então o que Deus está fazendo? Deus está esclarecendo para nós a sua vontade, a sua boa, soberana, perfeita vontade. E quando nós ouvimos a palavra, nós precisamos então obedecer. Esta é a forma de frutificar. É isso que Jesus está dizendo. Agora, Jesus acrescenta algumas coisas aqui interessantes. Porque ele diz, o desejo de Jesus é que a alegria dele fosse a alegria dos seus discípulos. A alegria dele fosse a nossa alegria também. Que alegria? A alegria de servir. A alegria de amar. Há um pensamento mundano que permeia, né, assim, o pensamento da nossa cultura. Talvez esse pensamento esteja bem alto assim em nossa cultura, que é o pensamento assim: eu tenho o direito de ser feliz. Você já pensou assim? Você já pensou diante de uma situação em que você tem que tomar uma decisão e vem à sua mente esse pensamento e você diz assim: eu tenho o direito de ser feliz. E aí você toma uma decisão? Esse pensamento, ele é mundano. Esse pensamento é diabólico. Esse pensamento está... Ele fala, esse pensamento é o pensamento que fala da autonomia. Né? O pastor Ricardo Agreste, a gente sempre acompanha as suas mensagens, né? Ele
tem uma mensagem bem interessante que ele traz para a gente, e ele sempre está repetindo isso nas suas mensagens. Ele pensa que nessa cultura que nós vivemos, nós temos vários ídolos, ou deuses falsos. E o Deus, ou a deusa, né, que está lá no panteão desses deuses da cultura, de nossa cultura, está lá a autonomia. Ou seja, o pensamento de que eu tomo conta da minha vida, eu é que faço, eu é que decido, e eu tenho o direito de ser feliz. Então, no panteão dos deuses da nossa cultura, nós temos então a autonomia. Jesus está falando uma outra coisa. Jesus está dizendo assim: eu gostaria muito, o meu desejo para vocês, meus discípulos, e o desejo de Jesus para nós é que nós tenhamos a alegria que ele tinha. Qual é a alegria que ele tinha? A alegria que ele tinha era de estar fazendo a vontade de seu Pai. Era de viver em obediência. Por isso, então, a felicidade, ou a alegria plena, ou a paz que nós, então, temos em Cristo Jesus, não está ligado a alguma coisa que adquirimos, a algum bem, algo que nós conquistamos, mas está ligado a uma obediência, a um cumprimento de uma missão, a uma prática de amor, a uma entrega pelo outro. Essa é a nossa alegria. É interessante que nós estamos lendo o capítulo 15 do Evangelho de João, mas no capítulo 13, 2 capítulos anteriores, Jesus já está na última semana e na quinta-feira, bem próximo dele ir para a cruz. Para quem não sabe, no Evangelho de João, nós não temos a figura da ceia, da celebração da ceia de Jesus com os discípulos, ou melhor, aquelas palavras, né, que Jesus diz, porque este é o pão que será, este pão é o meu corpo, esse cálice é o meu vinho. Não tem aquela passagem no Evangelho de João. Isso nós vamos encontrar nos outros evangelhos. Mas nesse momento da ceia, no Evangelho de João, nós temos o lava-pés. Jesus, surpreendendo a todos, ele se levanta da mesa, já está ele e todos os seus discípulos, os apóstolos ali sentados à mesa com ele, né? E eles sentavam assim quase que no chão, a mesa era bem baixa, e Jesus então se levanta, vai até a porta, pega uma bacia, uma jarra com água, se cinge, amarra uma toalha na cintura e vai lavando os pés, um por um, dos discípulos. Lava até os pés de Judas, que logo depois traiu ele. E Jesus, então, vai lavando os pés. E no final desse episódio, tem um momento em que ele conversa com Pedro. Pedro diz: não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. E Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então, Pedro diz: então me lava todo. E Jesus diz: não precisa, Pedro, somente os pés mesmo, porque você já tem sido lavado pela palavra que eu vos tenho dito. E então, naquele momento, no final do texto, no final desse episódio, ali, Jesus prestes a ir para a cruz, faltando poucos dias para Jesus ir para a cruz, nesse momento da ceia, em que Jesus está lavando os pés dos discípulos, Jesus olha e diz para os seus discípulos: quando vocês fizerem isso, vocês encontrarão a verdadeira felicidade. Ou seja, nas versões mais tradicionais, Jesus então diz: bem-aventurados vocês são quando vocês praticam essas coisas. Ou seja, Jesus está dizendo que a alegria cristã, a alegria que ele tem, que ele queria que ele quer que nós tenhamos, é a alegria do serviço, é a alegria da obediência, é a alegria da entrega da nossa vida nas mãos de Deus. Então, este mundo
as pessoas estão buscando a felicidade. Buscando o tempo todo, em coisas, em amores românticos, em conquistas, em títulos, no bem-estar, nas riquezas e em tantas outras coisas. E Jesus está dizendo, a alegria verdadeira está no serviço. A alegria cristã está na obediência à palavra de Deus. E por último, então, no versículo 16 e 17, Jesus, então, nos dá duas lembranças, né? É como se ele quisesse enfatizar o que ele está dizendo. Jesus diz assim, lembre-se, vocês não me escolheram, eu os escolhi e lancei no mundo para produzir frutos. Então vejam aí o objetivo. Por que Deus nos escolheu? Aqui está o motivo. É para que nós produzamos frutos. Eu os escolhi e lancei no mundo para produzir frutos, que não se estragarão. Ou seja, os frutos que nós produzimos, por estarmos ligados em Cristo, por sermos discípulos de Cristo Jesus, são frutos para a eternidade. Não são coisas que perecem, mas são coisas que ficam para a eternidade. Jesus continua, como fruto de vocês vem do Pai, o que pedirem ao meu Pai em relação a mim, Ele concederá. Novamente a questão da oração, né? A palavra de Deus estando em nós, então esta palavra em nós nos faz orar corretamente, ou seja, nos faz desejar aquilo que realmente nós precisamos. E por último, então no versículo 17, Jesus então diz, mas lembrem-se do mandamento principal, amem uns aos outros. Então aqui, nesse aspecto da oração, né, Jesus, a questão é, qual o nosso desejo? Qual é o nosso desejo? Nós entramos em oração e vamos entrar em oração para quê? O que nós vamos conversar com o Pai? Qual o desejo do nosso coração? Ok? Salmo de número 37, nós já citamos ele aqui anteriormente. O salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele satisfará o desejo do seu coração. Não está em tela, tá bom, Reinaldo? Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas qual é o desejo do coração? Qual era o desejo do coração do salmista? Leiam lá o Salmo de número 37 e você vai descobrir que o desejo do coração do salmista era que houvesse justiça. Era que o salmista estava olhando para a humanidade e ele via uma humanidade corrompida, injusta, violenta. E pessoas ímpias, ou seja, pessoas que não criam em Deus, que não adoravam a Deus, estavam prosperando, enquanto que justos, pessoas íntegras ou pessoas que serviam a Deus, estavam sofrendo por causa dos males provocados pelos injustos. E o desejo do coração do salmista é que houvesse justiça, é que houvesse paz, é que o reino de Deus viesse, né? E transformasse todas as coisas. Esse, então, deve ser o desejo do nosso coração. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, orem, peçam a Deus. E aí, fazendo uma ponte, né, com a série de mensagens que tivemos mês passado, especificamente sobre espiritualidade para o lar, para a casa, espiritualidade na casa, nós falamos que as nossas orações, as nossas reuniões de orações, o que nós temos pedido, o que nós temos buscado de Deus. E aí Jesus nos ensina a oração, conhecida como a oração do Pai Nosso. Ele diz, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino,
venha o teu reino, santificado seja o teu santo nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, ou seja, não seja feita a nossa vontade. Seja feita a tua vontade, Senhor. É isso que devemos buscar. É isso que devemos ter em nosso coração quando nós vamos orar e dizermos, Senhor, seja feita a tua vontade, não a nossa. Esses são, Jesus aqui está se referindo a pedidos para a própria propagação do reino de Deus através das nossas vidas. São pedidos desejosos de sermos mais usados pelo Senhor para a glória dEle. Dá-nos mais coragem, dá-nos mais ousadia, dá-nos mais sabedoria e discernimento para que eu, em minhas decisões, não venha a envergonhar o seu nome. Dá-nos mais paz para que, em meio a esse tempo difícil de crise, possamos levar a tua paz para tantas outras pessoas. Dá-nos mais da tua alegria para que nós possamos animar as pessoas que estão abatidas. Dá-nos mais amor para que possamos, para que passemos mais a nos preocupar com os outros do que com a gente mesmo. Então são esses pedidos de oração. Quando a palavra de Deus está em nós e quando nós estamos ligados em Cristo Jesus, nós oramos e as coisas vão acontecendo. Que coisas? O próprio reino de Deus. A ação de Deus poderosa nas nossas vidas, na vida de nossa família. E assim, então, por isso, então, Jesus termina, pelo menos essa parte aí do capítulo 15, versículo 17, dizendo, mas lembrem-se do mandamento principal, amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Esse deve ser o desejo do nosso coração em oração, e essa deve ser a nossa prática. Então assim, nós concluímos com essas palavras. Jesus está aqui concluindo. Chegamos à conclusão do que Jesus está dizendo realmente para nós. Nós frutificamos quando amamos. E o amor na Bíblia não é somente de palavras. O amor na Bíblia não é um mero sentimento. O amor na Bíblia é uma ação, é uma prática, é um envolvimento, é uma entrega. Então Deus não ficou lá em cima dizendo, eu amo vocês. Deus veio até nós, enviando o seu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar. E é disto, exatamente disto, dessas palavras de Jesus, que o próprio evangelista João, quando escreve à igreja as cartas, esse é o tema do amor. Por isso, João, o apóstolo, fica conhecido como o apóstolo do amor. Então, lá em primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16 a 18, primeira epístola de João, capítulo 3, bem no finalzinho da Bíblia, capítulo 3, verso 16 e 18, João diz assim, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Vejam que a Bíblia ela não se contradiz, porque também é isto que Tiago está dizendo na sua carta. Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 17, sei que é um texto polêmico, a gente pode conversar muito sobre esse texto depois, deixo aí o desafio para o Reinaldo e o Rodolfo destrinchar esse texto aí na quarta-feira, no nosso encontro de quarta-feira. Para quem não sabe, toda quarta-feira nós temos um encontro online também, e nós
debatemos, assim, conversamos sobre o que nós falamos aqui no domingo. Então, Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 17, diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um deles lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então nós temos que entender o contexto do que Tiago está dizendo. Está falando para a igreja, uma igreja que poderia estar sendo relapsa, está distraída e está apenas vivendo um evangelho de aparência, sem realmente ter contato com as pessoas e sentir a dor do outro, a necessidade do outro e ajudar a outras pessoas de forma concreta e física. Ambos, João e Tiago, estão falando da mesma coisa. Eles estão falando do amor, que é prático. E eu quero terminar essa mensagem, chegando novamente na questão da família. Novamente, na questão da família. Eu sei que nós tivemos um mês inteiro falando sobre família, né? Mês passado, mês de maio. Mas eu queria que os irmãos entendessem o que é frutificar, segundo a palavra de Deus. Nós estamos citando textos aqui que falam de como nós frutificarmos, né? Então, o primeiro lugar, ou o lugar assim que nós devemos estar mais, investirmos mais tempo, dedicarmos mais, novamente, é a nossa família. Se nós quisermos frutificar, sermos usados pelo Senhor, o melhor lugar, ou não o melhor, mas o primeiro lugar que nós devemos estar assim pensando é na nossa família. Como que nós temos frutificado em nossa família? E aí, o apóstolo Paulo, ele lá na sua a epístola aos Efésios, capítulo 5, o verso 21 a 24. Primeiro, ele vai falar sobre as mulheres. As mulheres, as esposas. Então, Efésios capítulo 5, versículo 21 a 24. O versículo 21 funciona nesse texto como um título. O versículo 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então vejam, na comunidade cristã, no povo de Deus, não tem maior nem menor. Não existe isso. Todos são iguais. E o desejo e a vontade do coração é de que um esteja servindo o outro. Um esteja sujeito ao outro. Não existe hierarquia na comunidade cristã. Jesus, em Cristo Jesus, nós somos um e somos todos iguais. E esse versículo de número 21 do capítulo 5, ele tanto funciona como a conclusão de tudo aquilo que o apóstolo Paulo está falando em sua carta, como também como um título para aquilo que ele vai dizer a seguir. E aí, então, ele chega primeiro às mulheres, às esposas. Ele diz assim: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, como é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então veja, ele tem um título que é sujeitem uns aos outros. E agora ele vai para o particular, dizendo: mulheres, sujeitem aos seus maridos, como ao Senhor. Então, a ênfase nesses primeiros versos é como ao Senhor, como
a igreja está sujeita a Cristo, como Cristo é o cabeça da igreja. Então Paulo, ele está dizendo assim, esta relação de submissão, de entrega, de amor, que deve acontecer na igreja, na comunidade de fé, é transferida imediatamente para o relacionamento familiar. Aqui Paulo não está dizendo que a mulher deve ser capacho, nada disso, nada, esquece isso. Isso aí é o que falam do texto. As pessoas não entendem esse texto. Pessoa que não entende o contexto desse texto, não vão entender nunca esse texto. Paulo está falando de amor aqui. O amor é prático. O amor, ele serve. Então, a mulher em amor, porque ela ama, e ela é então usada por Deus. Paulo está dizendo aqui nesse texto de como nós vivemos a vida no Espírito, sendo cheios do Espírito, mulheres cheias do Espírito. Elas amam, elas se sujeitam e elas ajudam os seus maridos na construção do lar. É isso que o texto está dizendo. Agora, segue o texto. O texto vai então falar dos maridos. E olha o que é escrito para os maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Meus irmãos, que palavra para as nossas vidas, para os homens, para os maridos. Então Paulo está dizendo, é a mesma linguagem de Tiago, é a mesma linguagem de João. Não ame só de palavras. Então aqui cabe bem aquele lema: quem ama, cuida. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim: você tem a sua mulher, ame-a. Mas como que você ama a sua mulher? Cuidando dela, protegendo ela, vendo as suas necessidades, trabalhando para que também ela seja uma esposa santificada, vivendo este relacionamento com ela, amando profundamente, cuidando dela. O amor na Bíblia ele é prático. E é interessante, o pastor Ricardo Barbosa. Obrigado, Reinaldo. Reinaldo deu uma cola aqui para mim. Ricardo Barbosa, quando ele prega sobre esse texto, ele fala do contexto. E o contexto em que Paulo escreve esta carta, ou seja, o contexto da igreja de Éfeso, a igreja que ficava naquela cidade em Éfeso, uma grande cidade grego-romana. As mulheres, elas eram um objeto. Na cultura grego-romana, as mulheres eram um objeto dos homens. As mulheres para os homens na família serviam apenas para dar filhos e fazer as coisas de casa como uma empregada. Nem o prazer sexual era tido com as mulheres, porque eles iam para os templos para participar de orgias, e ali é que eles então satisfaziam os desejos sexuais deles. Esse era o contexto. E aí Paulo então trazendo, sim, da cultura, trazendo essa palavra que busca então transformar a cultura, ele diz: maridos, em Cristo Jesus agora,
vocês cheios do Espírito Santo, vocês devem amar. E não ame só de palavras. Sirvam as suas mulheres, a sua mulher. Cuide dela, trate-a bem, se preocupe com o bem-estar dela. Ajude-a em todas as suas necessidades. Cuide dela. E aí, o apóstolo Paulo então termina esse texto falando sobre a família. O verso de número 33, e aí ele termina o capítulo 5. Ele diz assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com respeito. Então aqui Paulo termina falando sobre a questão de que a mulher, né? O marido ama a sua mulher, cuida dela, e a mulher então trabalha respeitando o marido, incentivando o marido, e os dois juntos constroem o seu lar. E aí nós entramos no capítulo 6 de Efésios, a prática do amor. E aí Paulo agora vai falar aos filhos. Ele diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Como que os filhos demonstram amor aos pais, honrando, obedecendo aos pais, os honrando, ou seja, na linguagem bíblica, honrar é cuidar também, né? Eu sempre tenho dito aqui que os filhos só vão realmente entender o que é amor pelos pais quando os pais ficarem idosos e precisarem dos cuidados dos filhos. Então, quando filhos que honram pai e mãe, cuidam dos seus pais até o fim. Graças a Deus, aqui na igreja nós temos vários bons exemplos disso. De filhos que cuidam dos seus pais, pai e mãe, quando eles ficam idosos. Isto é honrar a pai e mãe. Obedece enquanto os pais podem dar o ensino, e depois honram seu pai e mãe. Depois, quando eles ficam mais velhos, ou seja, amam a seus pais até o fim. E aí, então, vem uma palavra para os pais, apenas um versículo, no versículo 4 do capítulo 6 de Efésios. Pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Meu querido, minha querida, irmã, irmão, como que eu amo o meu filho? O amor ao filho é uma coisa prática. Vejam o que ele está dizendo aqui. Primeiro, não irritem. Não irritem. Como que nós não irritamos os filhos? É procurando entendê-los, entender eles. Eu sei que é difícil, viu, gente? Sei que é difícil entender pré-adolescente, adolescente, eu sei disso. Mas procure entendê-los. Compreender por que eles fazem o que eles fazem. Por que eles pensam diferente da gente? Saiba de uma coisa, que nós somos a primeira geração que nós temos 5 ou 6 gerações vivendo ao mesmo tempo, convivendo. Nós já estamos terminando, eu sou da geração Y, né? O Pedrinho é da geração Z, e a garotada que vem aí até 9, 10 anos é da geração Alfa. Essas gerações, elas não pensam da mesma forma, né? E nós, pais, precisamos entender os filhos para que nós não os irritemos com as nossas manias, com os nossos
desejo do nosso coração, né? E agora vem a segunda parte do versículo, que é essencial. Vejam o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz: antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Você tem lido a sua Bíblia para o seu filho? Você tem ensinado a palavra de Deus para o seu filho? Você tem orado pelo seu filho, pela sua filha? Você tem orado por ele, orado com ele? Você tem incentivado ele e ela a irem à igreja, a aprender as Sagradas Escrituras? Você tem incentivado isso? Isso é isto que é amar. Amar o filho, a filha, é não irritá-los e criá-los segundo a instrução e o conselho do Senhor, o conselho da palavra. E uma coisa tenho para dizer sobre essa geração: essa é uma geração que não tolera a hipocrisia. Ela não tolera a hipocrisia. Esses meninos, essas meninas, os adolescentes, essas crianças que estão aí crescendo, passando para pré-adolescente, eles não toleram a hipocrisia. Se você, pai e mãe, não vive o Evangelho, você não tem autoridade de ensinar a palavra e instruí-los no caminho do Senhor. Não tem. Eles não aceitam. Eles podem até, sobre coação, fazer aquilo que vocês mandam, mas quando eles tiverem 17, 18, 19 anos, eles vão embora e não vão querer saber mais de você, porque você, pai e mãe, não viveu o Evangelho. Essa geração de adolescentes e jovens, até crianças que estão vindo aí, eles observam muito mais o nosso proceder do que as nossas palavras. Eu quero terminar então esta mensagem citando um texto que eu extraí de um livro que nós estudamos aqui na igreja durante um bom tempo em nossa escola dominical, um livro do Rubens Amorese, que se chama Fábrica de Missionários. Ele tirou esse texto, no livro está esse texto que foi extraído da revista Ultimato. E eu trago esse texto para que você pense em como você tem vivido, para que nós pensemos, né, em como nós temos vivido a nossa vida de amor em família e pelos nossos amigos e pelas pessoas que nós conhecemos. Está aí, Reinaldo? Ok? Vamos lá, então. Eu vou ler aqui e vocês podem acompanhar aí. O texto diz assim: na solicitude de seu quarto, aquela alma comum, como a de uma mãe, de um pai, de um filho, de um membro de igreja, ouvirá o Pai, ou seja, ouvirá Deus dizer: vá, ofereça o que eu lhe dei. Isso é Deus falando com a gente. Perdoe como o perdoei. Ministre como lhe ministrei. Ensine o que lhe ensinei. Discipule como você foi discipulado. Ame como eu o amei. Pois você sairá deste quarto, momento ali da oração, com a missão de sua vida. A missão Jerusalém, e aqui uma referência à missão na igreja local. Cumpra com a motivação e o método de quem se importa e chega perto, amor e encarnação. Se você se dispuser a me ajudar, isso é Deus falando com a gente, se você se dispuser a me ajudar a reconciliar comigo mesmo o seu cônjuge, os seus filhos, pais, amigos e irmãos, farei de você um missionário meu.
receberá poder do Espírito Santo para isso. Será minha testemunha, uma referência a Atos 1:8, em sua casa, em sua igreja, em seu trabalho, e eu acrescentei aqui, em sua escola. Terá nas regiões celestiais status de ministro. E aí, terminando o texto, a partir da sua fidelidade, Deus continuando falando conosco, a partir da sua fidelidade, poderei escolher então alguns entre seus filhos e filhas para enviar aos confins da terra. E lá, onde estiverem, terão o orgulho de dizer: eu sei como edificar a menina dos olhos de Deus. Eu sei como edificar uma família. Eu sei como edificar uma igreja. Porque vivi isso lá em casa. Fui treinado pelos meus pais. Eu queria que nós, nesse momento, meditássemos sobre como nós temos frutificado nesses tempos difíceis. Tempos muito difíceis. Tempo de perdas. Tempo de luto. Tempo de enfermidade. Tempo de crise econômica. Tempos de crise na saúde. Tempos de crise na política. Que tempos difíceis nós estamos vivendo. Mas Deus nos chama na sua palavra para nós frutificarmos. Nós estaremos frutificando se estivermos ligados em Cristo Jesus. Nós frutificaremos mais e melhor se Deus estiver trabalhando na nossa vida. Nós continuaremos frutificando mais se o Espírito Santo encher a nossa vida. E nós frutificaremos mais. Entendo, irmãos, não são palavras, são ações concretas de amor pelo nosso cônjuge, você marido pela sua esposa, você esposa pelo seu marido, vocês filhos pelos seus pais, pais pelos seus filhos, você entre os seus amigos, você entre a própria comunidade de fé, que possamos então viver isso profundamente, buscar isto em Deus, frutificar em tempos difíceis, amar uns aos outros, assim como Deus nos amou em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor. Coloque sua vida diante de Deus, sua família, sua vida, e peça para Deus nesse momento poder do Espírito Santo, para você amar mais, para você servir mais, e desta forma você frutificar nesse tempo. Pai, louvado e bendito seja o teu santo nome. Agora, ó Deus, nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor venha com poder e graça sobre as nossas vidas, nos encha do teu Espírito, nos encha do teu poder, nos encha da tua graça, do seu amor, da sua alegria, da sua paz, da sua paciência, da sua bondade, da sua fidelidade, da sua amabilidade, sua delicadeza. Nos encha da sua mansidão e nos dá, Pai querido, domínio próprio, para que onde nós estivermos, com quem nós nos relacionarmos, nós possamos transbordar do seu amor e frutificar e semear a tua palavra e sermos usados pelo Senhor, a começar das nossas casas,
a começar com a nossa esposa, a começar com os nossos filhos, e partindo para os nossos parentes e amigos e irmãos da igreja, e vivermos, ó Pai, esta vida frutificando, vivendo mais para o Senhor, menos, cada vez menos para nós mesmos, tendo em nosso coração o desejo que está no seu coração, buscando as coisas do reino em primeiro lugar e vivendo cada vez menos ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que havemos de comer ou vestir. Ó Pai querido, transforma a nossa vida, o nosso coração nesta hora, e faça com que nós frutifiquemos mais para o Senhor, e que através das nossas vidas, das nossas decisões, das nossas palavras, das nossas ações, o Teu Evangelho seja anunciado e o Teu nome seja glorificado. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. É a nossa oração nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção, foi um prazer tê-los conosco, que Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida de sua família. Estaremos na quarta-feira que vem, às 20 horas, com os seminaristas Rodolfo e Reinaldo Carvalho. Eles estarão trazendo a meditação, o aprofundamento disso que nós falamos hoje. É um tempo de você também participar conosco. Quarta-feira, não se esqueça, quarta-feira, às 8 horas da noite. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, e vamos louvar, terminar este culto com um louvor. Recebam a bênção antes disso. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo, recaiam sobre todo o povo de Deus, reunido nesta hora em suas casas, e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te ser.
que eu fizer, o que já não se faz. Cada vez que em silêncio